Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Agradecemos a compreensão de vocês nesse início. Foi bom também que deu tempo das pessoas chegarem. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Gleice Pelentur, sou educadora, pesquisadora e curadora adjunta do Instituto Oficina Francisco Brenan, que é uma instituição situada no bairro da Várzea, do Recife, e que está organizando esse curso, que é o curso de extensão Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Território. Essa é a nossa segunda aula, e esse curso ele é uma das ações de celebração dos 50 anos do Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brenan, que está comemorando, né, meio século esse ano, e como parte das comemorações desse marco, está lançando o seu novo programa de educação, que vem sendo construído a partir da escuta, do diálogo e da interlocução com diferentes segmentos da sociedade. E uma das bases desse programa são os conceitos de território, natureza e cosmologias que fazem parte, né, que foram pensados a partir da obra do artista, do ceramista Francisco Brenan, e foram eleitos, como nós apresentamos na semana passada, como pela diretoria artística do Instituto. Vocês tiveram a oportunidade de escutar a Júlia, algumas pessoas perguntaram aqui hoje qual a relação da Júlia com a obra de Francisco Brenan. Ela é nossa diretora artística e está concebendo todo o programa artístico desse novo momento da instituição, e escolheu esses 3 temas a partir também de um outro processo de escuta e diálogo de diferentes agentes e segmentos, como eixos norteadores da prática curatorial e educacional dessa instituição. Então, esse curso é um marco desse programa e um marco também do início das nossas ações que relacionam o Instituto com a comunidade escolar. É um curso voltado para a formação com professores e educadores, entendendo também educadores no sentido amplo, educadores populares, educadores sociais, e tem esse tema a partir do qual a gente está reunindo importantes vozes, né, do pensamento contemporâneo brasileiro para refletir sobre como esses temas que fundamentam o trabalho do artista que essa instituição trabalha, né, que essa instituição salvaguarda, e como que esses temas podem ser ponto de partida para nós pensarmos as relações entre arte e educação na atualidade. E acho que é importante dizer, muitas pessoas estão perguntando também sobre certificado, que esse curso é um curso de extensão, organizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, portanto, é um curso, sim, que oferece certificação de extensão, né, dentro daqueles critérios que estão descritos no manual que nós enviamos para vocês, que é da participação de 75% da programação. Na semana passada, nós fizemos uma apresentação de contextualização, apresentando o trabalho do artista Francisco Brenan e o Instituto, já que tem muita gente aqui do Recife, muita gente de Pernambuco, mas temos também professoras, professores e educadores de outros estados, e hoje nós damos início às atividades dos temas que esse curso está investigando, que são natureza, cosmologias e território, entrando justamente no eixo natureza, que temos a honra e a oportunidade de ser aberto por Ailton Krenak, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas, antes de apresentar Ailton, eu queria também lembrar, como apresentamos na semana passada, que cada eixo tem um interlocutor, que é a pessoa responsável por fazer justamente os diálogos, por
conversar com as nossas convidadas e com os nossos convidados. São pessoas que estudaram a obra, o trabalho e o pensamento dessas pessoas e que vão provocar o debate dessas noites. E no Eixo Natureza, nós temos o prazer e a satisfação de contar com o trabalho de Pedro Silveira, que vai estar conosco. Pedro, ele é antropólogo, possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Antropologia Social pela Unicamp também, e graduação em Ciências Biológicas também pela Unicamp, e desde 2007 é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma instituição de educação e pesquisa na cidade do Recife. É professor do Programa de Mestrado Profissional de Sociologia em Rede, voltado para docentes do ensino médio, e tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia e ambiente, atuando principalmente nos temas e debates sobre natureza e cultura, práticas de conhecimento, ecologia política, territórios tradicionais, antropologia dos conflitos socioambientais, pesca artesanal, agroecologia. E Pedro foi a pessoa que nós escolhemos para estar conosco, né, dialogando sobre o tema da natureza, porque tem um trabalho de pesquisa, de atuação muito forte nesse âmbito. E é Pedro quem vai hoje conduzir a nossa conversa e o nosso diálogo com Ailton Krenak, né, que é Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak. É um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak e também professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo conhecimento internacional. E nós temos o prazer de contar hoje com esse diálogo entre Pedro e Ailton, e desejamos que vocês façam um ótimo proveito dessa conversa, que esperamos que nos ajudem a dar início aos objetivos do curso, que é começar a formular o que é que nós podemos entender hoje, né, dos conceitos de natureza, território e cosmologias, e por isso estamos conversando com essa diversidade de pessoas, essa diversidade de pensamentos, para que nós podemos construir aqui bases para o nosso programa de educação, que é articulado nesses três conceitos, nessas três questões. Então, eu passo a palavra para Pedro e desejo que tenhamos uma ótima conversa. Oi, Gleice, boa noite. Super prazer estar aqui, né? Agradeço muito aí o convite da Oficina Prenan para estar aqui hoje. É uma honra estar podendo conversar aí com essa grande figura que é o Ailton Krenak, né? Então, Ailton tá por aí já? Sim, Pedro. Olá, boa noite. Eu estou atrasado, mas estou chegando. Boa noite, Ailton. Bom te ver. Te vi ontem também no evento sobre os rios, no diálogo com a Marisol, muito bonito. Então, Ailton, como a Gleice falou, a gente está aqui para uma conversa sobre esse tema natureza, né? E uma conversa junto com... A gente está agora aqui, estou olhando 470 e poucas pessoas, né? A grande maioria professores de diversas disciplinas, né? E aí a gente, então, tá para falar sobre natureza com todas essas pessoas e, bom, natureza dentro de uma certa lógica ocidental, moderna, né? Que é a lógica da escola, deveria ser um tema a ser tratado pelos professores em disciplinas como física, química, biologia, né? Eventualmente geografia, né? E disciplinas como a história, a sociologia, as artes, a literatura, ao contrário, supõe-se que deveriam tratar do que é o humano, né? Algo que seria dinâmico e criativo e construído,
e que age transformando uma natureza que é dada, que é selvagem e que é possível de ser controlada e explorada pela racionalidade humana, né? Então, essa separação entre o natural e o social, que deixa os seres humanos fora da natureza e deixa a natureza de fora das relações sociais, parece que não está se sustentando mais face à gravidade da emergência climática e socioambiental que a gente está vivendo, né? E, de fato, essa separação parece ser um dos motivos da situação que nós vivemos e a justificativa para muito da devastação que a acompanha, né? Então, não sei se você concorda de maneira geral com essas palavras que eu falei agora, mas eu queria, a partir dessa fala, te convidar a falar um pouco sobre essa ideia de natureza, né? E sobre que outras ideias que a gente pode ter para falar das relações ecológicas, relações da vida, né? Essas ideias que excedam essa separação entre o natural e o social. Então, para começar, a gente podia começar com esse tema. Maravilha. Boa noite, Pedro. Boa noite todas, todos que estão nos acolhendo nessa conversa. Eu fico muito honrado com esse convite das oficinas Brennan para a gente ter esse encontro. E eu gostaria, obviamente, de ter me antecipado no horário para estar com vocês na sala e me introduzir até de uma maneira mais própria para esse encontro tão bacana, tão importante. Principalmente quero cumprimentar todos os educadores, educadoras que estão voltados na sua atenção para essa reflexão em torno da nossa própria, digamos, herança cultural comum. Nessa herança cultural comum, que sejam gregos ou troianos, nós acabamos engolfados por ela, a natureza foi pensada como alguma coisa fora do nosso corpo. A natureza não foi, de maneira nenhuma, entendida como nosso organismo. Cabeça, tronco e membros não é natureza. E essa ideia do humano, desse humano quase que um anjo, uma espécie assim de anjo caído, que veio de algum paraíso celestial para domesticar essa terra selvagem, ela é tão fragmentada, Pedro, que ela não permite que esse corpo se sinta em fluxo, respirando, transpirando e sentindo o pulso da natureza. Vamos imaginar, eu estou aqui em casa, em Minas Gerais, na região leste de Minas, já indo para o Espírito Santo, onde passa... estamos na bacia do Rio Doce. Esse rio que temporariamente está em coma por um dano ambiental, digamos assim. Aqui dessa beira do rio, aqui dessa aldeia, vamos imaginar que tem agora, em alguma casa, uma mãe que pegou o pulso da criança ou pôs a mão na testa e sentiu que ela está com uma temperatura diferente, tá com uma temperatura que é estranha. Essa sensibilidade de tocar o pulso ou de pôr a mão na fronte e ver que alguém está com um ritmo cardíaco, está com a temperatura alterada, a gente aprendeu a fazer isso só com outro humano, igual a gente. A gente não aprendeu a fazer isso com nada que a gente entende que é a natureza. Talvez alguém consiga fazer isso com um passarinho ou com um gatinho que ele tem muito íntimo dentro de casa, muito doméstico, mas definitivamente ele não vai achar que o gatinho transpõe aquela fronteira de natureza para esse lugar desses anjos caídos que são os humanos. Eu estou usando essa imagem que eu capturei agora no éter
para falar do anjo caído, porque eu queria me referir a essa narrativa que o Ocidente distribuiu para todos nós, em todos os lugares do mundo, não é só aqui na América do Sul, não é só no continente americano, mas até na África também, na África, na Ásia. Até os japoneses e os chineses já foram, de alguma maneira, capturados por essa ideia de uma natureza fora do nosso corpo, como um processo de ocidentalização. Não existe mais Oriente e Ocidente, né? Tudo foi engolfado por uma ideia ampla, que é a cultura do Ocidente, que é essa narrativa do Ocidente que diz que nós fomos criados e que esse organismo, essa Terra, esse planeta, também ele é uma espécie de criação quase que simultânea a desses corpos humanos. Foi criado também essa Terra. Tem uma narrativa bíblica sobre isso que está no livro de Gênesis, na Bíblia. Lá no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo até que ele atinou de criar a Terra e depois botar nós, os humanos, para dominar essa Terra. Essa narrativa ela é muito poderosa, ela é a narrativa que tomou conta do Ocidente, pelo menos nos últimos 2000 anos. Mas talvez ela já estivesse presente antes. Ela já estivesse presente, talvez, lá na Mesopotâmia, quando os hebreus foram levados para a Mesopotâmia, eles foram levados para entrar em contato com uma cultura que também tinha muito a ver com essa ideia abraâmica, né? Então, o cristianismo, o islamismo, todos esses ismos, eles dizem que Deus criou o mundo e deu ele para a gente como se fosse um bolo de festa. E a gente pode comer esse bolo, que é essa terra, natureza, essa natureza. Então, a natureza é alguma coisa que está fora de nós e, ainda por cima, a gente pode comer ela. A gente pode comer na forma de agricultura, na forma de pecuária, na forma de granja, de qualquer outro processamento de comida, de coisas que a gente pode consumir, nós, os humanos. Nós, os humanos. Por isso que eu imaginei anjos que moravam num paraíso que é o céu, junto com quem criou tudo isso aqui, mas que, por alguma razão, caiu de lá e, nessa queda vertiginosa, bateu aqui no chão com uma raiva e com uma fúria, que é o que moveu a história dos tais dos humanos até aquilo que nós aprendemos a chamar de era moderna, ou essa tal de moderna idade. Moderna idade. Então, mesmo quando a gente não tinha toda essa parafernália tecnológica, indústria, mesmo quando Galileu ainda não tinha feito as observações dele sobre esse planeta e sobre o Sol e sobre a gente estar numa galáxia, mesmo antes disso, a gente já atinava que a Terra era alguma coisa que a gente podia manipular como um brinquedo, uma coisa plástica. A gente pode manipular a Terra assim como uma criança brinca com uma massinha, modela ela. Essa ideia de modelar a Terra, o planeta, ela é irmã gêmea da ideia de separação da natureza. A gente só pode mexer, alterar, modelar, configurar, conformar. E é muito interessante que vocês estão tendo a oportunidade de mantermos essa conversa nesse espaço, né, que é esse grande acervo de arte Brennan, onde estão obras de arte que refletem exatamente isso, a nossa capacidade de projetar mundos e de configurar esses mundos. O campo da arte expressa isso da maneira mais bonita, digamos assim, mais poética. Mas tem uma outra maneira que a gente faz isso, que é cortando as montanhas. Cortando as montanhas, transfigurando a face do planeta Terra
como se a gente pudesse definitivamente moldar esse organismo vivo da Terra, partindo, inclusive, da ideia de que ela não é viva. Ela é uma coisa morta, ela é uma natureza morta. É interessante que teve um movimento da arte moderna interessante, onde artistas muito ilustres, né, do final do século XIX até o século XX, que deixaram obras de arte muito interessantes e as suas telas eram natureza morta. Então, e essa história de natureza viva, como é que fica? Será que tem uma natureza viva também? Ou a gente só consegue incidir sobre a natureza morta? No caso, esse planeta maravilhoso, que os cientistas já concordam de que ele é vivo, que ele respira, e dão a ele um nome bonito de Gaia. Gaia. Então, foi uma hipótese nos anos 80, 90, e deixou de ser uma hipótese e passou a ser uma teoria sobre Gaia, sobre esse organismo vivo da Terra, onde, antes do anúncio das mudanças climáticas, nós já éramos avisados de que esse organismo é vivo e que ele sente a nossa presença. Coincidiu com o anúncio das mudanças climáticas a ideia de que os humanos, com o seu desenvolvimento tecnológico, com suas habilidades, com sua incrível capacidade de invenção, tinha conseguido incidir sobre o corpo da Terra de uma maneira em que estava deixando marcas tão profundas que nós estávamos demarcando uma nova era, como se fosse uma era geológica. Então, essa era é chamada de antropoceno. Então, eu que estou com 67 anos e aqueles que estão com 80, com um pouco mais, devem ficar de queixo caído, imaginando. A gente conseguiu, então, danar o organismo da Terra a ponto de nos constituir numa marca sobre a vida no planeta, distinguindo a presença dos humanos de todos os outros seres, porque nós somos os únicos que conseguem achatar a Terra, socar a Terra, como se ela fosse uma matéria morta, inerte, e a gente pode modelar esse organismo. Pois bem, essa introdução sobre o abismo que foi se constituindo entre o que nós pensamos que somos e o que nós pensamos que é esse mundo que nós habitamos, essa natureza que nós compartilhamos, ela está na raiz da maior parte dos problemas que a gente compartilha hoje, que é desde uma crise de paradigma, uma crise sanitária, uma crise de governança global do planeta. É como se nós estivéssemos passando por uma espécie de grande desilusão sobre nós mesmos, sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas no planeta e se nós somos capazes de nos reeducar como um filho que andou perdido e que caiu na real e que ficou pensando, como é que eu faço para voltar para casa e ser aceito? A casa comum é a Terra. Mesmo que tenha alguns milionários fazendo viagem aí, dando volta de 10 minutos em torno do planeta, ao custo de milhões de vidas, mesmo que esses excepcionais tenham grana para fazer esse tipo de passeio, a nossa casa comum é aqui, na Terra. E nós não fomos, nosso corpo, nosso organismo não foi produzido para a gente viver fora da órbita da Terra, só se for com capacete de astronauta, que deve ser muito chato, né? Se passar o resto da vida dentro de uma roupa de astronauta em algum lugar do cosmos, parecendo um fantasma. Nós somos Terra. Os grandes educadores, que muitos desses professores, desses mestres educadores que estão agora na expectativa sobre o que fazer
com a tal da educação nesse mundo de perna para o ar, como Paulo Freire, por exemplo, que vocês têm toda a razão para se orgulhar de serem seus conterrâneos, ele disse que existe uma pedagogia da terra. A terra, ela nos ensina desde sempre. No pensamento dos povos antigos, né, entre eles estão os povos indígenas, os povos originários daqui do continente, nós chamamos a terra de mãe. Os nossos amigos, os nossos parentes vizinhos da América Latina chamam de Pachamama. Gaia, Pachamama, Mãe Terra, são todas expressões de profundo sentido a quem entende que nós somos também natureza. Não existe alguma coisa separada de nós, que é a natureza, então nós seríamos o quê? Extraterrenos? Nós tivemos origem aqui. 70% dessa estrutura aqui é água e o resto é matéria extraída desse corpo, desse planeta maravilhoso que nós deveríamos nos perceber como poros desse corpo maravilhoso da Terra. A gente deveria ser assim as partes mais sensíveis e externas ao corpo desse organismo inteligente, em que a gente podia aprender com ele todo dia, aprender com ele, aprender a ser forte, aprender a ser generoso, aprender a produzir vida, porque a Terra produz vida. O organismo vivo da Terra, no dizer do nosso querido Antônio Nobre, um cientista que se aproximou muito da cosmovisão dos povos indígenas e que me surpreendeu numa conversa quando ele disse que alguns cientistas já ouvem a sua expressão sem muita suspeita de que Gaia, a Terra, é um organismo vivo e que se expressa em amor incondicional. É maravilhoso um cientista que tem que renunciar a quase tudo para poder ser admitido como cientista, dentro dessa lógica do Ocidente, esse pensamento cartesiano, e dizer: a Terra se expressa em amor incondicional. Parece mais uma expressão de um poeta, né? Um poeta, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, eles podem falar isso, mas um cientista dizer que a Terra se expressa em amor incondicional, ele pode ser entendido como alguém que ficou poeta demais e cientista de menos. Mas esse maravilhoso climatologista, que é o Antônio Nobre, e outros cientistas que acompanham ele nessa compreensão de que a Terra é um organismo vivo, eles estão distribuídos em vários centros de pesquisas pelo mundo afora, na Europa, no norte da América. E esses cientistas, que merecem toda a nossa consideração e respeito por serem pessoas que dedicaram a vida a examinar, testar, medir, observar, serem capazes de ser tocados pelo entendimento de que nós somos natureza, que não existe nada que não é natureza. Essa cadeira que você está sentado é natureza, essa casa que te abriga é natureza, o quintal da sua casa é natureza. Mesmo que você esteja agora acompanhando essa conversa do 28º andar de um prédio, meu querido, minha querida, você está dentro de uma cápsula da natureza. É maravilhoso, né? Só se você sair da órbita da Terra é que você vai sentir um pouco de estranhamento desse calor, dessa atmosfera maravilhosa que a nossa Mãe Terra criou para a gente nascer, crescer e viver aqui dentro. Viver essa experiência de vida como organismo da Terra. Eu quero ter a experiência da vida
não como um anjo que caiu de algum paraíso celeste. Eu quero viver a experiência da vida como um filhote da terra. Aquela canção do Gil que diz: abacateiro, acataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Eu quero poder cantar isso. Abacateiro, acataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Não só do mato, no sentido selvagem, no sentido silvícola, que foi atribuído ao povo indígena durante tanto tempo, em que a colonização do continente implicava na nossa extinção, mas a gente sobreviveu, a gente viveu e a gente está aqui para contar para esses nossos irmãos que vieram do outro lado do mundo colonizar o continente americano, que essa terra é viva, que os filhos dessa terra sabem disso. E filho que tem amor mesmo à sua terra, transcendente sentido de amor, não vai vender a mãe e não vai alugar a mãe. E não quer compartilhar a mãe com quem não tem respeito. Esse sentido de territorialidade que transcende a ideia de uma propriedade, de um latifúndio, de uma fazenda, e que institui um vínculo amoroso com a terra. Vocês me ouvem? Ou eu fiquei mudo? Sim, Sim, sim. sim, sim. Absolutamente. Impressionada. Completamente. Maravilhada aqui. Com todo o povo. Muito bom. Atentos sempre, Ailton. Sempre. Queridos, queridas, todos, todas, essa maravilhosa terra, ela tem tanta generosidade que ela nos dá esse oxigênio maravilhoso que só na hora que a gente precisa correr para uma UTI é que a gente se lembra que aqui fora ele é de graça. A gente só se lembra que a terra dá oxigênio para a gente dia e noite, faça sol ou faça chuva. A gente pode estar no sertão mais tórrido, a gente pode estar no deserto do Saara, mas a nossa mãe dá oxigênio para a gente de graça. É maravilhoso demais. Ela dá também o orvalho da madrugada, mesmo nos lugares mais inóspitos. Ela faz cair sereno. Ela bota estrelas brilhando no céu quando está escuro. Quando ela faz tempestade para melhorar o mundo em que a gente habita. Então, é uma mãe tão maravilhosa, mas ela é incontida e incontível. Nós não temos nenhuma capacidade de incidir de maneira, mesmo que um antropoceno seja percebido como uma marca profunda que nós estamos fazendo no corpo da Terra, nós não temos capacidade de incidir sobre esse organismo, além da própria tolerância desse organismo vivo. Quer dizer, se nós insistirmos muito na nossa falta de educação com a nossa mãe, ela vai tirar o nosso ar. Ela é uma mãe tão maravilhosa que ela já pediu silêncio, ela já avisou, mas se a gente não ouvir, ela tira o ar. E aí? 8 bilhões de mosca morta. Eu não falo isso para assustar vocês. Eu falo isso para lembrar vocês que a terra dá, a terra tira. Ela deu tudo isso. Por que ela não pode tirar? Eu acho muito interessante que, voltando àquela epistemologia abraâmica, uma entidade criou esse mundo e botou todo mundo lá naquela festa. E todo mundo foi comer o bolo. E eis que o bolo estava acabando. E o pessoal da festa falou, espera aí, mas o bolo está acabando? E alguém disse, sim, vocês não têm a menor noção. Vocês agem como se vocês estivessem numa espécie assim de caos geral. Vocês não querem estabelecer nenhuma harmonia em relação a esse mundo que vocês receberam.
Vocês acham que isso aqui não tem fim, que vocês podem comer, 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 para poder crescer. O capitalismo louco e alucinado virou uma religião do planeta. Não adianta dizer, fulano é evangélico, aquele outro lá gosta do Papa Francisco e o outro é budista. Não, estão todos loucos por uma grana. O planeta está sendo devorado por uma prática, que é a prática mercantil capitalista. Tem um pajé Yanomami que eu gosto muito, que é meu amigo Davi Copenau Yanomami. Ele reuniu as falas dele num livro, junto com o Bruce Albert, com o título de A Queda do Céu, uma cosmovisão Yanomami. Nesse livro magnífico, tem uma frase dele que diz tudo. Ele fala: o civilizado é o povo da mercadoria. É o povo da mercadoria. Ele não sonha mais. Ele só sonha consigo mesmo. Para mim, não precisava as 400 e tantas páginas que esse livro maravilhoso tem. Essa frase que define que o civilizado ele ama mais a mercadoria do que a si mesmo, que ele só pensa em mercadoria. Isso é uma ontologia do Ocidente. Ele institui que o capitalismo é a religião dessa humanidade, gente. Na China, nos Estados Unidos, a religião é capitalismo. Então, essa coisa que alguns pensadores contemporâneos chamam de necrocapitalismo. Ele é uma doença. Muito pior do que essa pandemia que mata milhares de pessoas, é o capitalismo que paralisa, cria uma paralisia sensorial nos humanos e transforma todo mundo em imbecil consumidor. O Pepe Mujica, nosso querido José Mujica, ele diz que o mundo não quer cidadãos, o mundo quer consumidores. Então, se você quiser ser aceito, seja um consumidor. Esqueça esse papo de ser cidadão. Seja um imbecil consumidor. Aliás, seja um cliente. Porque o cliente é mais do que um consumidor. O cliente é aquele sujeito que fica babando, esperando o próximo design, a próxima mercadoria, o próximo bagulho que a indústria de diversão vai entregar para ele. A delivery. Ele não precisa nem sair de casa. Durante a pandemia, daqui da beira do Rio, vendo a televisão, eu fiquei horrorizado de olhar no quarto, quinto mês da pandemia, quando ainda tinham morrido 130, 140, e todos diziam isso vai crescer, vai chegar a 200, a 300, e hoje está em quase 600 mil mortes pela pandemia. Lá atrás, no mês de abril, maio do ano passado, a indústria de carros caros, de automóveis luxuosos, que lançavam carros inteligentes, o carro flutua, ele parece um foguete. Essa indústria sem vergonha, canalha, estava vendendo antecipado os modelos de 2022 para as pessoas comprarem aqueles carros que eles chamam de... O carro é um carro inteligente. O carro é muito inteligente. Idiotas somos nós, os humanos, que deixamos o capitalismo embalar o nosso sonho de consumo como se a nossa vida só tivesse sentido consumindo porcaria do mercado. As pessoas estão tão chapadas de desejo estimulado, criado do lado de fora, assim como existe uma certa orientação de evitar o bullying, né? Evitar o assédio a crianças, deveria existir uma lei que proibisse a indústria de propaganda mentirosa fazer bullying na gente, nos assediar com esses paraísos incríveis que eles vendem e que não tem verdade nenhuma nisso, é tudo mentira. Então, o marketing e a propaganda
ele se associou à fake news, à produção de mentira, e constituiu uma matéria volumosa que ocupa a vida das pessoas no mundo inteiro, que essa semana eu fiquei surpreso de ver como o Noam Chomsky identificou essa nova criatura. Ele chamou isso de infodemia, porque a gente tem uma pandemia, que é a crise sanitária, que é o vírus, a Covid. Mas nós temos um outro fenômeno acontecendo simultaneamente, que é a infodemia. Nós temos uma doença planetária de informação falsa despejada sobre a nossa cabeça. Nós somos socados de informação todo dia e toda hora para nos tornar totalmente idiotas e não sermos capazes de fazer escolha mais, nem se a gente vai tomar uma água ou se a gente vai tomar um café. Porque o nosso desejo já está tão manipulado, é tão vergonhoso, gente. É como adultos abusar de crianças. É nesses termos moral que eu vejo o abuso da informação, das mídias, da propaganda, de toda essa manipulação, que a gente traduz isso em manipulação política, em necropolítica, mas que, na verdade, é um trabalho, talvez, para os psiquiatras entenderem como que nós como podemos ter chegado, como conseguimos chegar a um ponto de dissolução do modo cognitivo das pessoas humanas, em qualquer cultura. Como que a gente pode se tornar tão vulnerável a essa máquina de fazer imbecis que o mercado capitalista, que o mundo, que a mercadoria, que a propaganda incidiu sobre nós de uma maneira tão miserável? E os nossos governos, pobres governos, não passam de retardados mentais manipulados pelas corporações. Quando nós tivemos a Rio+20, Conferência do Rio de Janeiro em 92, depois a Rio+20, deve ter acontecido ali em 2012. Quando a gente teve a Rio+20, o Rio de Janeiro sediou essa conferência, e essa conferência da biodiversidade no planeta, eu tinha ainda alguma expectativa sobre ela, porque ela costumava discutir os acordos do clima e os outros acordos com relação ao desenvolvimento, tal do desenvolvimento sustentável, que é essa legenda que criaram. Então, eu observei que na conferência do Rio de Janeiro, na Rio+20, não tinha nenhum chefe de governo das potências, daqueles tal de 8, grupo dos 8, G8. Lá só tinha periferia e gerentes de corporações. E uma pessoa me disse: Krenak, o Obama não veio. Eu peguei e falei: bom, ele não veio porque todos os gerentes de corporações que decidem como vai ser o mundo daqui para frente já fizeram um documento da Rio+20. Assim como eles já fizeram também o do Acordo de Paris. Assim como eles já fizeram todas as outras formatações de um futuro previsível que as corporações querem que nós, independente de ser um país rico ou pobre, nos enquadremos nesse formato de uma sociedade do consumo, sem nenhum horizonte além disso, onde a educação, essa tarefa que muitos de nós consideram a tarefa mais cheia de significado para qualquer um que queira viver num mundo melhor, é tão desprezada que ela não é prioridade de nenhum governo, nem dos Estados Unidos, nem na Europa, e nem aqui, nesse pobre país tropical, onde eu estou vendo a televisão e os jornais
dizendo que está na hora das crianças voltar para a escola, que é para todo mundo voltar para a escola, que é para abrir todas as salas de aula, mas eu não vi ninguém aproveitando esse período para reformar as salas de aula, para equipar as salas de aula, para criar condições mínimas para que essas salas pudessem ter o nome de sala de aula. A última grande mobilização que os jovens estudantes fizeram no Brasil foi para denunciar que os banheiros, as pias, os sanitários e as caixas d'água das nossas escolas, em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, estavam podres e que o teto das escolas estava caindo. Eu não sei porque estão tão apressados assim de mandar nossas crianças para esses depósitos abandonados, ficar com o nome de escola. Eu estou falando com professores, e eu estou falando com professores com respeito e indignação que eu devo a quem assumiu a tarefa de educar, num país onde educação é o último item de prioridade do governo que está agora, mas já estava também há algum tempo, à frente das políticas do nosso país. Eu acho que eu já me excedi no meu tempo. Eu queria pedir ao Pedro para me dar um copo d'água. Tome seu copo d'água. Eu tô aqui. Obrigado, Pedro. Muito bom te escutar. E eu só queria lembrar que a gente está tendo esse tempo dessa conversa e a ideia é que a gente também tenha um tempo depois, nossos últimos minutos, para que também os professores possam fazer alguns questionamentos. Eu vou pedir para a Ariana, para o pessoal da organização, para me ajudar, porque são muitas mensagens no chat ao mesmo tempo de selecionar perguntas interessantes. Eu vou estar tentando fazer isso e peço que vocês me ajudem também. Ailton, você falou de várias coisas que na sua fala que eu ia tocar, né? E uma coisa do que você falou por último, né? A última vez que eu te vi falar presencialmente, foi num congresso, uma reunião de antropologia da ciência e da tecnologia lá na USP, e que logo antes da sua fala teve uma performance dos estudantes que tinham feito a ocupação das escolas em São Paulo, né? E foi um momento muito forte e foi um momento que te afetou, né? Na sua fala daquele momento, né? Então, eu queria retomar essa história da escola, né? Pensando nessas possíveis mudanças na ideia de natureza e de outras ideias das quais você falou agora, né? Então, pensando assim que a escola foi um dos mecanismos de colonização, né, dos povos indígenas e de outros povos, né? A instituição escola, né? E hoje em dia, entretanto, a gente vê a reivindicação dos próprios povos indígenas por um tipo de educação escolar indígena específica, né? É uma coisa muito ativa de criar esses mecanismos, né? A escola, para ser uma escola indígena, ela precisa passar por profundas transformações, né? Talvez transformações das suas próprias bases mesmo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, quais são, do seu ponto de vista, as contribuições dos povos indígenas para pensar esses processos educacionais de outras maneiras, e se você acha que é possível indigenizar a educação formal, inclusive a educação não indígena, ou se você acha que a escola é necessariamente uma instituição colonial. Obrigado, Pedro. E quando alguns jovens de diferentes etnias, por exemplo, dos tucanos lá do Alto Rio Negro, ou dos Terena do Mato Grosso do Sul, dois extremos, né, do nosso país, no norte
e aqui embaixo, no Mato Grosso do Sul, ou mesmo os Caingangue, lá do Santa Catarina, Paraná. Quando eles fizeram a graduação, e alguns deles foram para o mestrado ou doutorado, nós temos, inclusive, alguns... A primeira geração de jovens, homens e mulheres indígenas, que chegaram nesse lugar, que na educação seria, digamos assim, o top, né? Que o cara é um doutor, o cara é um mestre. Naqueles que escolheram se formar antropólogo, eles decidiram fazer uma contra-antropologia. Eles estão fazendo uma antropologia reversa, quer dizer, eles estão fazendo o diferente do que um antropólogo se formata para ser. Aqueles que foram para o lado das ciências exatas, aquele que foi ser engenheiro, ele, obviamente, produziu reflexões e proposições muito diversas do que um engenheiro que sai para construir hidrelétricas, prédios e outras transfigurações da paisagem. Saem com um instrumental que habilita esse sujeito a fazer uma crítica dessa cultura colonial predatória. Então, é uma outra abordagem da educação. Na década de 80, falando sobre educação, obviamente pensando na educação na perspectiva do ensino fundamental, eu usei uma imagem dizendo que, para mim, a educação é como um peixe, que você pode tirar a parte do peixe que você quer consumir e joga o espinho fora. Você não precisa engolir o espinho. O problema é que a educação colonial ela é enfiar o peixe com espinho e tudo para o sujeito engolir. Então, essa domesticação, essa recolonização que o sistema que nós chamamos de educação, mas que, na verdade, ele é uma habilitação de pessoas para o mercado. Nós não temos no sentido formativo mesmo da pessoa. A gente pega pessoas e treina para o mercado. A gente treina eles para ser médicos, para ser caixas, para trabalhar no banco, trabalhar no supermercado, para dirigir carro, dirigir avião. Essa especialização ela denuncia a má intenção da educação. Se nós pensássemos a educação como uma formação universal, universalizante, você não ia ter tanto especialista solto por aí. O cara é tão especialista, ele pode ser um cirurgião cardíaco, mas ele pode dar um problema na unha dele, ele morre com a infecção na unha porque ele não sabe cuidar da unha dele. Ele vai ter que procurar um especialista em unha. Então, nós estamos nos tornando um humano idiota mesmo. O Harari, no livro dele, Sapiens, ele diz que o Homo sapiens fez uma longa jornada até se tornar esse idiota que é o homem moderno, contemporâneo. Nós temos que botar em questão toda a lógica do Ocidente, esse papo de educação escolar, entendeu? Isso é junto com todas as outras ideias hierarquizantes, patriarcais, que a gente continua empurrando com a barriga, porque não tem coragem de denunciar. Escola, quartel, igreja, esses esquemas, eles são tão coloniais que, quando os jesuítas vieram para a América, eles tinham uma planta só. A mesma planta que fundou Goiás Velho, fundou o pátio do colégio em São Paulo, fundou Itanhaém, fundou tudo, inclusive aquele lugar maravilhoso que tem lá em Itamaracá. É um forte, não é isso? A planta é a mesma, gente. A planta é assim, cadeia, delegacia, igreja, aquele esquema, e escola. Às vezes a cadeia era debaixo da prefeitura, a escola era do lado da cadeia. Então, assim, aquela planta dos jesuítas, aquele projeto arquitetônico, ele se espalhou pela América Latina inteira, na verdade, ele se espalhou pelo mundo. E o mais grave, ele se implantou na cabeça de muita gente. Tem muita gente que se organiza e pensa desse jeito. A cabeça é aquela coisa, aquela planta jesuítica de implantação de um modelo colonial imutável, que continua reproduzindo no século XXI
toda aquela mentalidade jesuítica que achava que a cultura do Ocidente ia iluminar o mundo. Essa cultura do Ocidente que deu com os burros na água e não consegue mais atinar nem com o que fazer aqui na Terra. Esse organismo maravilhoso que é a nossa Mãe Terra. Eu ponho em questão toda essa ideia de educação que é vendida por aí. Ano passado, eu tive a oportunidade de assistir uma conferência da Unesco, a Conferência da Unesco para a Educação. Essa Conferência da Unesco para a Educação tinha representantes do Brasil, da América Latina e também, óbvio, da Europa. Então, tinha Argentina, França, a direção da Unesco na Europa, e parece que é um português é o atual presidente desse fórum da Unesco para a Educação, ou desse Congresso Internacional para a Educação. Eu ouvi aquelas personalidades, aquela constelação de pessoas da Unesco falando sobre educação, eu quase chorei, porque nós já estávamos na pandemia, e aqueles altos dignatários da Unesco conseguiam falar da educação, a educação, isso que os professores fazem na sala de aula, como se fosse alguma coisa tão comum quanto fazer pizza. Eu quase chorei de tristeza, porque eu estava entendendo que a pandemia ia fazer essa gente parar, pensar um pouco e dar um balanço tão grande que ninguém proporia que, quando cessasse o dano da pandemia, a gente ia despachar toda essa meninada para se enfiar em cubículos de novo, em salas de aulas desconfortáveis, com professores mal pagos, para serem torturados pelo projeto de educação de um governo fascista que quer instituir a escola sem partido, mas que os quartéis podem ter partido. E o partido deles é o fascismo. Pois é, teve uma professora, uma colega, dizendo assim, me sentindo agente carcerária e passando vergonha aqui. Aí eu acho que também é pensar isso, né? Os professores como agentes de transformação numa escola que tem essas características, né? Até que ponto é fazer a diferença, né? Eu estou vendo os outros comentários aqui, Ailton. Se você quiser comentar sobre qualquer coisa que eu estiver falando, tem um comentário aqui, uma pergunta da Claudine, que ela diz o seguinte: Krenak, te agradeço muito por todas as reflexões sempre certeiras como flechas. Minha pergunta é, no atual ponto que estamos, há possibilidade de escaparmos do ponto de não retorno? Ou seja, você acredita que podemos derrubar o antropocentrismo e capitalismo e implantar uma nova consciência planetária? E aí, essa pergunta se conecta com uma outra pergunta que eu ia fazer, então eu vou fazer também, e aí se você quiser reagir a elas, que é a seguinte, Ailton, eu percebo, né, nesses seus esforços, e agora na pandemia isso se ampliou, né, eu percebo você fazendo uma espécie de diplomacia muito fina, né, num trânsito entre mundos, né? Uma diplomacia não como representante, mas falando a partir de mundos, como você diz, de gente agarrada na Terra, né? Ou seja, mundos em que o humano vem misturado a diversas relações vitais. E falando de maneira afetiva, em todos os sentidos, para aqueles que se veem como humanos apartados do resto do mundo, né? Essa
diplomacia eu vejo como uma forma de fazer conexões entre mundos e construir um mundo onde caibam muitos mundos, né? O tal do pluriverso, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer é assim, quanto tempo nós temos, né, para essa diplomacia antes que esse mundo único se consuma, consumindo junto outros mundos? Mas, por outro lado, eu ouvi ontem você falando sobre um futuro ancestral, né? Então, será que esse futuro ancestral depende do fim desse mundo único, né? Então, para você, nessa tarefa diplomática, qual que é a relação entre essas alianças entre mundos agora e o fim desse mundo único, quando o tempo do relógio nos mostra a urgência e o trem do progresso parece não querer mais parar, né? É como se o tempo do relógio nos chamasse para a urgência e o trem desembestado do progresso tivesse surdo e mudo. Eu queria aproveitar, Pedro, para dizer o seguinte: o antropoceno ele foi uma cogitação e foi, de certa maneira, também uma interpretação da grave alteração climática que nós estamos vivendo desde a década de 70, 80, com aquele relatório, o relatório Brundtland, né, que chama atenção para o fato de que nós já estávamos começando a entrar no vermelho. A gente estava começando a entrar no vermelho no seguinte, de que ia chegar uma hora que não ia ter água para todo mundo, água potável, que não ia ter água para todas as pessoas produzir alimento, que não ia ter água para todo mundo em todos os lugares da Terra, que a água ia virar uma commodity e que as pessoas vão ter que comprar água. O anúncio de que a gente ia ter que comprar água era um escândalo, porque em muitos lugares do mundo as culturas entendem que a água é um bem sagrado. A água é sagrada. Ela não pode ser mercadoria. Mas como o capitalismo mercantiliza tudo, o avanço sobre esses bens comuns ele está tão acelerado que a água, na maioria dos lugares do mundo, já é uma commodity. Aqui no Brasil, inclusive, a água é vendida disfarçadamente na forma de serviço. As companhias cobram uma taxa para operar o sistema de saneamento, o sistema de tratamento de água, essa coisa toda, mas já é uma mercantilização, porque o Estado, assim como o Estado tem a obrigação de promover a educação e a saúde, ele tem a obrigação também, a nossa Constituição, inclusive, diz isso, de promover um meio ambiente saudável. Quer dizer, se tem uma coisa que o Estado tem razão de existir, é para proteger o interesse comum da sociedade. O problema é que o Estado foi apropriado e começou a virar uma máquina de fazer dinheiro. Ontem eu vi um ministro, um fantoche de ministro, vendendo os Correios, fazendo um leilão para vender os Correios do Brasil. Ora, eu estou com quase 70 anos, desde criança eu conheço aquela imagem dos Correios do Brasil. E, para mim, era uma imagem respeitável. Tem um pilantra de paletó vendendo os Correios do Brasil, dizendo que os Correios do Brasil dão prejuízo. Provavelmente eles achavam que a Vale do Rio Doce dava prejuízo também quando eles venderam. Agora ela está solta na mão de um monte de gerente incompetente por aí, destruindo barragens, matando gente, e ninguém é responsável, porque é uma empresa privada. Aliás, é muito significativo. Vejam no dicionário o que significa privada. São empresas privadas. E, mais recentemente, nós temos a malandragem de ter um marco é o marco do saneamento básico para o Brasil. Então, nós vamos ter um marco que vai ser o assalto ao saneamento básico no Brasil. Então, nós estamos sendo afrontados cotidianamente por anúncios públicos de predação do bem comum, do que é natural, do que é natureza. Quando a gente começa a entender mesmo o que é natureza, a gente entende que natureza é ir na escola, é voltar para casa, é comer, é tomar banho de rio, é andar na terra, é se transportar com segurança de um lugar para o outro, é não ser vandalizado. Ser natural é muito bom. Ser natural
é ser filho da terra, ser natureza. Ser artificial é toda essa palhaçada que o capitalismo quer vender para a gente, como, inclusive, a ideia do antropoceno. Como eu usei esse termo, eu preciso agora dar uma espécie de verbete, né? Dois cientistas que acompanharam muito as mudanças climáticas concluíram que a gente tinha entrado pelo cano, e eles chamaram isso de antropoceno. 20 anos para cá, outros cientistas observam que tinha toda a razão deles denunciarem que nós já estamos deixando marca de dinossauro no planeta. Quer dizer, a nossa pata está pesada. São as nossas pegadas pesadas que caracterizam o antropoceno. Mas isso não é o fim do mundo. Isso é o fim de um modo de estar aqui na Terra. Desse jeito, não dá. Seria mais ou menos como você convidou as pessoas para ir no seu quintal, sei lá, para dançar frevo ou fogueira de São João, e eles começaram a botar fogo no quintal inteiro. Você falou, não, espera aí, assim não dá. Vamos fazer tudo de novo? Então, o antropoceno é um aviso de assim não dá. Não dá. Isso não quer dizer que acabou tudo e que a gente está no fim da picada. Isso quer dizer que nós temos que parar o modo de operar o sistema vida aqui na Terra, senão nós vamos ser botados para fora da festa. E quem vai botar a gente para fora da festa é essa entidade que nos reúne aqui, que a gente chamou de natureza. É muito lindo isso. Ela pode botar a gente para fora da festa. Então, é mais ou menos o seguinte: se a gente gosta da festa, de estar vivo, vamos cuidar para que estar vivo seja uma possibilidade ampla, que ela não seja só uma malandragem. Então, ela implica integridade, ela implica a gente saber o que os andinos, o povo quechua, chama de sumac calçai. Isso que traduzido para o castelhano é bem viver. E que, quando traduz para o português, fica mais escandaloso ainda. Vira bom viver, bem viver. Eu falei, se a gente continuar traduzindo, daqui a pouco vai virar bom vivant. E aí volta de novo para a malandragem. O que é o antropoceno? O antropoceno é quando alguém traduziu bem viver para bom vivant. Os europeus, quando eles tinham muita grana, os europeus inventaram o estado de bem-estar, que era todo mundo podia ter tudo que era bom para ter uma vida legal. Era a Europa, só a Europa. O resto do mundo que se dane. Então, durante um bom tempo, a Europa conseguiu dar o bom viver para todo mundo branco da Europa. Enquanto a África era detonada, o Oriente Médio era predado, o resto do mundo pagava o maior mico para que a Europa pudesse fazer o bem viver, o estado de bem-estar europeu. Ora, quando a Europa não pôde mais manter o estado de bem-estar, a gente começou a experimentar isso, que ficou com o nome de nova ordem global, ou nova ordem econômica, né? Essa nova ordem, ela instituiu um saque sobre o planeta, onde os recursos naturais de qualquer periferia está disponível para continuar mantendo o sucesso de uma parte do planeta, que é a Europa. Estados Unidos, por um pouco de tempo, também pôde curtir essa, mas agora eles estão começando a cair na real, em que eles achavam que era possível manter uma espécie de idade dourada para sempre. Mas acontece que as águas dos oceanos, as geleiras, as baleias vieram morrer na praia, os tubarão começaram a morder gente na praia de Boa Viagem também, e começaram a mostrar que estão ficando irritados com o antropoceno. Então, a gente precisa maneirar. O mundo não acabou, gente, mas a gente precisava botar a mão na consciência. Digamos que a paciência da Terra tem limite.
Ailton, estou vendo aqui que tem muitas perguntas sobre a questão da pandemia, né? E então eu achava interessante, se você quiser comentar um pouco, né? Assim, eu imagino que grande parte dos professores que está aqui hoje tem em comum o fato de terem estado ministrando aulas online em situação precária e de estarem retornando à sala de aula antes que a gente tenha uma volta segura, né, das possibilidades de contato humano presencial, que é a relação professor-aluno demanda. Então, eu queria te convidar a comentar um pouco sobre isso, né? Sobre esses tempos pandêmicos e como que a pandemia está ligada a outros problemas de nossos tempos, né? E você pincelou um pouco isso, mas até que ponto você acha que a pandemia tem transformado ou não as percepções sobre o mundo e sobre a natureza nas pessoas? Bem, eu falei muito sobre a, a distopia que essa pandemia instituiu nos últimos quase 2 anos de vida para todos nós, que é uma espécie de suspensão do nosso próprio entendimento do mundo. Eu chamei de abismo cognitivo a experiência. É como se tudo que você soubesse sobre a vida, de uma hora para outra, não vale nada. Nem aquele cara competente no negócio dele, super espertalhão, tinha certeza no dia seguinte se ele não estava falido. Então, eu chamei essa experiência de um abismo cognitivo, uma queda. Aí eu pensei, que bom, já que todo mundo despencou, agora vão ter chance de, enquanto caem, pensar o que vão fazer quando chegar lá embaixo. Só que muitos espertalhões inventaram de faturar para caramba. E quem já ganhava muito dinheiro está ganhando 3 vezes mais dinheiro do que já ganhava. Pode olhar, tem dados indicativos sobre isso. Os bancos no Brasil, por exemplo, estão faturando muito mais na pandemia do que antes. Aliás, o Guedes continua empregado porque o capitalismo está bombando, senão o Guedes já estava preso. É muita sacanagem, é muita manipulação do capitalismo. Enquanto gente morre, as pessoas ganham dinheiro. Morrer virou um negócio que dá grana, muita grana. Então, o que acontece é o seguinte, tá lá, o Itaú divulgou hoje o balanço dele. Então, alguém botou ali no chat. Então, o que acontece é o seguinte, se o capitalismo está bombando no planeta e o planeta está doente, significa que o necrocapitalismo ganha com a morte. Ele fatura com a morte. Se isso que a gente chama de natureza está sendo predada, as nossas praias estão todas cagadas de petróleo, os nossos rios estão envenenados e drogados pela mineração, a floresta está sendo comida vertiginosamente, e tem um vírus por aí se reciclando, porque agora ele já tem um delta, né? Tem um outro. Os chineses estão grilados porque apareceu um outro vírus mais invocado, né? E isso é um alerta para o Japão, é um alerta para os países próximos deles e um alerta também para a Europa, que na Europa também o pessoal já está botando a barba de molho. Eu acho muito interessante aqui no Brasil, está todo mundo louco para mandar as crianças para a escola. Será que essa gente não escuta notícia, não? São retardados mesmo? Porque se você prestar atenção, a gente pode ter um surto nos próximos meses, onde todo mundo que já recebeu a vacina vai pegar contágio de novo, só que de um vírus muito mais, digamos, incidente sobre o organismo, é muito mais fulminante sobre o organismo do que aquele do qual a gente recebeu a vacina. Eu fui vacinado, mas eu não saio daqui da aldeia para ir participar de nenhuma aglomeração em lugar nenhum. Mais de 5, para mim, aglomerou. Então, assim, eu acho que as pessoas estão malucas. Eu acho que quem quer abrir as escolas são os caras que enchem o metrô, que quer ir, entendeu, para a praia, que quer lotar a praia. E como a gente está indo para as vias, né, de um ano eleitoral, a minha preocupação é que os oportunistas desses prefeitos e governadores escancarem tudo para agradar alguém e façam de conta que não vale nada mesmo a vida. O problema
é que esse novo variante que está rolando por aí, ele não olha a idade. A gente pensava que criança não pegava esse vírus. E agora nós sabemos que criança também pega esse vírus. Eu não sou epidemiologista, mas eu ouço o que eles falam. Tem um pesquisador aqui da Universidade Federal de Minas Gerais que, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, ele dá 15 minutos de informação atualizada sobre a coisa. Ele disse que essa década, nas Américas, é a década da pandemia. Significa que, mesmo que a gente não esteja na crista da pandemia, algumas regiões vão viver o que ele chama de endemia. É uma endemia. A gente vai ficar uma situação endêmica. Vai ter uma hora que morre um cara, vai ter outra hora que morre outro cara. Não vão morrer 500 mil pessoas de uma vez, mas a gente vai manter o negócio aberto. Então, assim, é muita hipocrisia não ter aproveitado esse período para repensar a relação educando-educador. Por que a gente não começa a botar em prática a ideia das comunidade educativa? Tem um outro termo que o José, o português lá da Escola da Ponte, ele chama... José Pacheco. José Pacheco. O querido José Pacheco, eu chamo ele de português da Escola da Ponte. Eu conheci o José Pacheco, ele é uma pessoa apaixonante. Ele chama de comunidades de aprendizagem. Por que a gente não tem a coragem de implementar, pelo menos pilotos, espalhados pelo país afora, de comunidades de aprendizagem que suprimam a sala de aula? Suprimir a sala de aula. Numa das minhas falas durante a pandemia, há quase um ano atrás, eu disse: por que a gente não faz uma experiência de devolver as crianças para os seus pais? Porque há mais de 30 anos no Brasil, os pais não cuidam das crianças. As escolas funcionam como depósito de crianças, inclusive para a classe média. Eles passam no final do dia com a van na porta da escola, recolhe as crianças e leva para entregar em casa. Às vezes os pais nem estão lá, não. Tem uma empregada lá. No outro dia, a van pega as crianças e despeja eles no depósito da escola. Então, as escolas viraram depósitos. No caso das famílias muito pobres, que não têm van, eles largam na vizinha, largam na tia, na vizinha, largam meia dúzia de crianças na vizinha, que funciona também como um sistema de despistar a educação. Então, nós temos um amplo sistema no Brasil que despista a educação. A gente tinha que ter coragem. Por exemplo, por que os professores que são geniais e que têm organizações importantes de classe são ativos quando querem se mobilizar? Por que os professores não convocam uma proposta de debate com os pais dos alunos sobre uma experiência educativa que suprime a sala de aula, em que isso pode ser feito em outro lugar? Porque os pais não podem devolver as crianças para esses lugares chamados escola, como se a pandemia tivesse acabado. Eles podem lavar as mãos e dane-se o sistema da educação no Brasil, que está falido. É muita sacanagem, gente. Esses pais têm que ter vergonha na cara. Eu não vou mandar meu filho para a escola. Não tem escola que merece o risco do meu filho sair daqui para ir para lá. Então, assim, a gente tinha que ter um levante contra essa hipocrisia e dizer: se a educação é importante, então vamos fazer educação e não fingir que estamos devolvendo as nossas crianças para a escola. Esses prefeitos, inclusive de São Paulo, que está todo apressadinho para fazer todo mundo devolver as crianças para a escola, eu gostaria que eles explicassem por quê.
Será que ele já deu aula algum dia na vida dele? Ailton, chovendo pergunta aqui. Eu acho que você também está com o chat aí. Se alguma coisa também te impressionar para reagir, fica à vontade. Eu estou aqui com a Lua Fonseca, que falou o seguinte: muito obrigado por tantas reflexões boas, Krenak. Gostaria de refletir também sobre o chão da escola na educação infantil, que vem sofrendo muito nesse momento pandêmico. Pensar nessa afroperspectividade, mediações a partir de valores e saberes afro-indígenas. Penso que o brincar subverte essa perspectiva colonial. Como pensar esse brincar nesses tempos? Ficamos enclausurados e estamos saindo aos poucos para voltar para caixas e cadeiras enfileiradas. O brincar deveria ser uma pedagogia eletiva. Eletiva no seguinte, se a gente for devolver nossas crianças para algum lugar de experiência, digamos, educativa, que brincar seja a primeira entrega para eles, que eles possam ir brincar, que eles possam se curar desse aborrecimento todo da pandemia e que a gente tenha que criar as condições para que eles possam ajudar a apontar como voltar a lidar com aquelas questões, por exemplo, da escrita e da leitura. A escrita e a leitura é basicamente a estrutura disso que nós chamamos de educação. É o letramento. É letramento. Escola no Brasil é letramento. É aprender a ler e escrever, sendo que a maioria dos adultos são analfabetos funcionais. Eles fingiram que foram na escola, a escola fingiu que recebeu eles lá, eles fingiram que fizeram o 2º grau, depois eles fingiram que fizeram algumas faculdades também, e saíram por aí todos analfabetos funcionais. Então, era importante que a gente pensasse o seguinte: olha, já que é 6 por meia dúzia, que tal a gente fazer uma experiência e ver daqui, sei lá, 5 anos, o que aconteceu com as nossas crianças? Podia pensar por grupos de idade, né? Podia pensar por grupos de idade. Como que a gente vai lidar, por exemplo, com aqueles que estavam na idade do que eles chamam de ensino para o pré, essa pré-escola, onde vão crianças pequenas, vão crianças de 5 anos, não é isso? 4, 5 anos. Eu não estou falando de creche, não, tá, gente? Eu estou falando aquele momento em que já consideram que a criança pode iniciar a sua experiência de letramento. Ele vai começar a desenhar, vai começar a escrever e vai começar a conhecer as letrinhas. Em alguns estados, isso começa com 4 anos, em outros, começa com 5, não é isso? Não é igual para todo o país, ou é igual? É a alfabetização. Não é igual. Isso varia assim, de proposta, mas o plano do governo prevê que já a partir dos 4 anos esse pré-escolar já inicia assim, o processo de alfabetização e letramento. E hoje as crianças com 5 anos, 6 anos, muitas vezes com peso de entrar no fundamental já alfabetizadas, ou finge que estão alfabetizadas. Tira o brincar para ensinar as letras na mesa. Na verdade, então, sim. Porque crianças elas iam para a escola com 7 anos de idade sem serem alfabetizadas. E aí você tinha da 1ª à 8ª série. O governo fez uma mudança no ensino fundamental para que a criança vá à escola com 6 anos, para poder incluir 6 anos como sendo a 1ª série. Por isso que hoje faz do 1º ao 9º ano. E tem a parte que é a educação infantil, que é a creche-escola, que está entre 4 e 5 anos, que ficaria a cargo das prefeituras. Essa seria, em tese, o funcionamento. E aí a criança teria o início da alfabetização com 6 anos, justamente para
quando for fazer aquilo que seria a primeira série, que passa a ser a segunda série, ela já está alfabetizada. Então, obrigado de você nos trazer isso, Marcelo. Marcelo, eu vejo todo sentido, é racional. Tem toda a racionalidade nisso. Se nós fôssemos uma sociedade que estamos nos preparando para as Olimpíadas do capitalismo, tinha todo sentido quando meu filho tivesse com 16, 17 anos, que ele já estivesse pronto para entrar na arena do capitalismo, disputar uma dessas vagas aí para ser CEO da Petrobras, da Coca-Cola. Mas nós não estamos na Olimpíada do capitalismo. Nós somos um país periférico, uma plataforma extrativista para o capitalismo sugar a gente. A gente deveria respeitar a infância dos nossos filhos. A gente deveria proporcionar aquilo que o entendimento de que o primeiro setênio da vida é quando nós temos a nossa capacidade sensível de engendrar mundos, de pensar mundos. Invadir essa infância, 3 anos de idade, invadir uma criança com 3 anos de idade, deveria ser considerado crime. É crime de lesa humanidade. Essas crianças têm o direito de ter infância. Nós não somos espartanos. A gente não está indo para uma guerra contra a Troia. Isso é um papo furado do capitalismo. As crianças têm que ser respeitadas na sua integridade. Elas não são robô. Que papo furado. Ele tem que chegar com 7 anos pronto, que o sistema da educação pública vai ter que receber ele meio pronto. Então, alguém que se vire para entregar esse menino pronto lá. Isso é uma tremenda... Isso é que é barbárie. As crianças têm o direito à infância. E ir para a escola não é um direito. Só num país miserável, em que as mães e os pais têm que mandar as crianças para a escola para comer. Infelizmente, aqui no Brasil, quem manda a criança com 3, 4, de 3 a 6 anos para a escola são as famílias que não têm como ficar com as crianças em casa e dar comida para elas. Então, eles mandam essas crianças para um lugar onde eles vão ter café da manhã, merenda, lanche. O Darcy Ribeiro, que já tinha entendido essa fratura na realidade social do Brasil, ele pensava os CIEPs, né, aqueles centros integrados lá de educação, ele pensava os CIEPs como um lugar que ia receber os meninos de manhã e devolver só no final do dia para a família, onde eles iam ter um cuidado integral. Não era só essa sacanagem de você despachar as crianças recém-nascidas para um depósito de criança onde outras pessoas que não são seus pais vão se virar para ensinar ele a falar. E a língua materna? E a tal da língua materna? Essas crianças não têm nem o direito a aprender a língua materna, né? Eles vão aprender uma outra língua. Vão aprender uma língua, sei lá, do sistema da educação escolar. E vai aprender uma língua que é uma língua, sei lá, que língua é essa? Então, é por isso que depois você tem pessoas que vivem a experiência objetiva do abismo cognitivo. Eles vão ser adultos que não são capazes de se comunicar com o mundo. E o perigo é que alguns desses caras depois podem virar governador, presidente da República. Ailton, vou juntar aqui mais umas questões relacionadas. O Wilson está perguntando a visão de natureza ocidental desconectada com o fantástico e o místico, repassada nas escolas, transfere essa ligação para os produtos industriais, fugazes. A transmissão de saberes dos povos originários tradicionais resiste até hoje, mesmo com toda a tentativa de apagamento, ela se mantém viva. Qual a possibilidade de inserção legal dessas transmissões de saberes nas ferramentas institucionais? Essa é uma pergunta. A outra, que eu não estou localizando de quem Ailton, como podemos ser semente de esperança em nossas escolas quando o sistema mal nos permite pensar? Como podemos levar essas ideias para dentro das escolas de forma efetiva? E tem uma outra que é de Evaldo
dizendo: Mestre Ailton, de que forma podemos reeducar os analfabetos funcionais que estão fora da escola? São 300 perguntas em uma só. Eu vou ficar com a primeira, porque só a primeira já merece uma atenção mais estendida, que é como trazer para a experiência traumática que já está instalada um hálito novo, um oxigênio, uma outra maneira de pensar o saber, a transmissão do saber, do conhecimento, como nos afetar com o sentido da natureza, da terra, da vida, como pensar alguma coisa tão implicada que pudesse também inserir a educação, mas ela não é a principal. Ela é quase que o resultado da experiência. A experiência é tão criativa e maravilhosa que educar passa a ser parte dessa experiência. Mas, junto com ela, também tem o crescer. Crescer. Crescer como ser humano. Formar ser humano. A educação deixa de ser o objetivo e passa a ser o resultado. O resultado de uma experiência humanizada, de convivência, de relacionamento, de constituir identidades, de ajudar a se constituir sentido de alteridade, onde você pode ser um, o outro pode ser outro, tão diferente de você, e ninguém precisa usar uniforme. Uniforme é coisa de quartel. É por isso que os índios vivem pelados. Maravilha, Ailton. Eu fico impressionado como que a cada vez que eu te ouço em situações diferentes, sempre eu ouço coisas novas e que me tocam, né? Bom, a gente já está se aproximando do nosso horário de finalização desse encontro de hoje. Eu queria, então, Ailton, passar para você, assim, para você fazer umas palavras finais, né? Sentindo aí o que aconteceu de diálogo nesse encontro, para a gente poder fazer o encerramento hoje. Então, você fica à vontade aí para fazer as suas últimas palavras. Olha, vocês me inspiraram tanto nesse encontro que me ocorreu da gente sair dele compartilhando pelo menos uma espécie de um lema. O nosso lema podia ser assim: escola pode ser quintal, mas escola não é quartel. E a gente deveria abolir do repertório infantil marcha, soldado, cabeça de papel. Isso é uma educação para a imbecilidade. Nós deveríamos dizer: a escola pode ser no quintal. Porque nós vamos, aí sim, animar que alguém que sonhou com alguma coisa que atina com a ideia de educação queira levar as crianças para o quintal. Queira colher a fruta da época, da estação. Queira cultivar o chão de acordo com a estação do ano. Queira experimentar rolar no chão, experimentar o afeto que se encerra em nossos corações. Com a terra. É coração na terra. E aí nós íamos experimentar uma resposta da terra que aí sim a gente podia dizer: nós estamos honrando alguém da estatura de Paulo Freire, que dizia que existe uma pedagogia da terra. Não adianta ficar repetindo o que esses mestres disseram ou ensinaram, se na prática
a gente repete o marcha, soldado, cabeça de pastel. Marcha, soldado, cabeça de pastel. Se não marchar direito, vai preso para o quartel. Isso é tortura, tortura infanto-juvenil. A escola pode ser um quintal. E pode ser um jardim. Pode ser uma horta, uma roça. Vamos sair dessa, que escola é prédio. Agora, com toda essa disponibilidade de tecnologias, elas estão sendo usadas na situação de confinamento, e é constrangedor, porque parece que a única saída que tem são essas telinhas. Mas elas não deveriam ser abominadas por causa disso. A gente deveria pensar criativamente. Espera aí, se a gente está querendo agora aproveitar essa distopia da pandemia, essa infotemia, como diz o Chomsky, essa derrame de informação podre sobre as nossas cabeças, como que a gente pode extrair disso alguma experiência criativa, aproveitar essas tecnologias e fugir com as nossas crianças para o quintal e deixar aquelas salas para eles reformarem aquilo e fazer aquilo virar uma biblioteca, porque, de repente, podia ter muita coisa legal lá dentro. Menos criança. As crianças vão para o quintal. Vamos fazer uma equação. A gente esvazia as salas, reforma elas, põe outras coisas lá dentro, livros, brinquedos, mas as crianças vão para o quintal. E, por último, se eles não tiverem mesmo o que fazer com aquelas coisas que eles chamam de sala de aula, reformem elas. Tem muita gente sem moradia. Dá ela para os sem-tetos. Quem sabe isso seja uma educação para a liberdade e não uma educação para a imbecilidade. Porque o capitalismo só incentiva a sacanagem. Então, vamos pensar coisas boas e considerar que a Terra, como nossa mãe, ela é tão maravilhosa que vai acabar dando ideias geniais para a gente se a gente sair da forma, se a gente deformar, sair da forma. Chega desse papo furado de formar as pessoas. Se formar as pessoas desse certo, desse mesmo certo, o mundo era uma maravilha. Ailton, eu me sinto muito satisfeito pela nossa conversa de hoje. Acho Eu que também. a gente tem muita coisa aí do que foi falado para levar para os nossos sonhos essa noite. E queria muito te agradecer mesmo por esse papo de hoje. E a todo mundo que está aí empolgado. A gente é incrível, né? Que a gente está aí com... Eu falei, tinha 470 e poucas pessoas na hora que a gente começou. Tem 470 e poucas pessoas ainda. Então, eu acho que isso Gratidão, Pedro. é muito significativo. Você me proporcionou todas as condições ideais para essa conversa. Você me acolheu de uma maneira muito simpática, muito bacana. Para quem estava chegando, que foi avisado, assim, olha, você tem que ir lá fazer uma conexão porque você está atrasado. Eu cheguei assim, meio esbaforido. E obrigado pela acolhida. Eu nem cumprimentei todo mundo que já estava aí na sala esperando a gente, mas quero agradecer a todo mundo pela simpatia. Tá legal? Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo que nos acolheu. Ailton. Ei, Obrigada, Ailton. Você, querido. Muito obrigada. Muito obrigada. Maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Boa noite. Obrigada, gratidão. Gente, eu acho que depois dessa, qualquer agradecimento institucional fica muito careta, mas eu não queria deixar de agradecer a Ailton, né, em nome do Instituto Oficina Brenan. Estamos muito felizes e emocionados, nós que estamos aqui do lado dos bastidores, organizando e
que sonhamos muito com esse encontro, com esse momento. Estamos muito felizes e por tudo que foi possível conversar, né, nessa conexão, e a experiência fantástica de, junto com você, poder pensar na escola, né, a partir Maravilha. Do recorte da natureza. Então, agradeço muito a você, agradeço a Pedro pela ótima e simpaticíssima condução, como você falou, e lembrando, gente, isso é só o início. Na próxima semana nós temos um encontro também muito interessante com Paulo Tavares, que vai falar do tema Podem as Árvores Ser Monumentos, um tema quentíssimo no momento onde estamos precisando deformar, como Ailton falou, o nosso próprio conceito de monumento, né? Está em plena disputa aí o que é importante para a gente preservar e o que vai ser importante para a gente esquecer. Então, fica aí o convite para a gente se encontrar de novo quinta-feira, dar continuidade a esse debate, nessa força que foi abrir agora nos nossos temas com a presença e a grande contribuição de Ailton. Muito obrigada, Ailton, te desejamos e te deixamos com um forte abraço em nome do Instituto, do Recife, né, levando aí um pouco do calor. Eu não estou em Recife, eu estou em São Paulo, mas deixo todo o meu calor como recifense para você. Obrigada. Viva, Gleice. Muito obrigado, querida. Fiquem bem. Todos. Obrigada.